Oi, pronto. Pronto. Olha, cada dia uma emoção, né? É, mas faz parte. Tá tudo bem, tá tudo dando certo. É isso que importa. Tá tudo ótimo, Vânia. Não, Tá nós temos é certo. que todos nós estamos aprendendo desse contexto, né? Eu erro, eu ponho foto e está indo bem e está funcionando muito bem. Então não temos que é, questionar sobre nada, nem. Então, agora deu certo aqui as imagens. Então, Olha, eu quero que você me fala qual o gráfico que você tá. deseja Volta. É, aí. nesse. Isso. Tá, Não. Mais volta, vai voltando. Mais um. Aí. certo. Isso, tá? Bom, então assim a gente tem as respostas têm uma boa distribuição em relação à proporção públicas privadas, que é mais ou menos 75, 25%, tá? Os nossos cursos, na maioria, cursos de período integral, 70% de período integral. Temos um número bem importante de cursos noturnos hoje, né, no Brasil. E passa o próximo agora, por favor. Vânia, eu queria te fazer uma pergunta, se você, Faça. antes, surgiram algumas perguntas aqui que eu acho que duas delas, e o pessoal fica à vontade, quem quiser fazendo pergunta, envia que a gente ou faz agora, e serve até para eu compilar todas essas perguntas depois, Vânia, e te encaminho para contribuir na construção Perfeito. dessa análise, eu acho que é interessante. Mas, por exemplo, uma pergunta que surgiu sobre qual- que tem a ver com o que a gente está falando, da graduação em pós. Qual que é a conduta que surgiu dentro do contexto da equipe envolvida, do grupo, sobre o aluno da pós-graduação ir para a clínica, atuar como orientador? Como é que esse processo vai ser atuado? Né? Qual que é a Bom, recomendação? a gente não falou nisso, né, especificamente, até porque é um percentual pequeno desses cursos que tem Uhum, programas estrito senso, né? certo. Mas é óbvio assim, que a gente falou muito. Trabalho a quatro mãos é uma recomendação, né, da, da Anvisa, inclusive, para os consultórios, mais importante ainda, nas faculdades, nos cursos. Como Inclusive, é a que foi gente o tem. debate, Vânia, entre trabalhar em dupla e trabalhar em trio? Exatamente. Eu, particularmente, acho que tem que ser em trio, porque se eu tiver um circulante, como num ambiente de centro cirúrgico hospitalar, eu vou ter menor risco, né? Menor circulação da pessoa mais exposta ao aerossol. Leva o paciente, traz o paciente, tá? Busca material, aquela história que faltou alguma coisa, então essa pessoa sai. O que acontece é que, às vezes, e a gente escuta isso, os estudantes têm a percepção equivocada de que trabalhar em dupla, em trio, é perder, né? Isso. E aí cabe a gente a fazer, né, com que permitir que eles entendam que é a segurança em primeiro lugar, né? Que nós vamos ter que repensar muito assim, se a gente vai ter que espaçar um box do outro, por exemplo. Então, nós já vamos ter uma ocupação menor. Nós vamos ter atendimento em duplas ou em trios. Então, também nós vamos ter que repetir mais as coisas. E, nesse contexto, os estudantes da pós-graduação são muito importantes, digamos assim, no estágio docência clínico, né? De auxiliar
na orientação dos estudantes, até para uma supervisão mais próxima de algum evento inadvertido de quebra de biossegurança, né? Que a gente sabe que é bem difícil de um professor para 10 equipos funcionando numa clínica, cuidar tudo isso de perto. Então, Vânia, pós-graduação tem um papel, sim. Eu acho que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo. Eu quero te fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que muitos estão questionando, e eu reli aquele documento, e queria te perguntar, num cenário de um curso diurno, né, um curso integral, chegou-se à discussão de talvez estender para o período noturno e flexibilizar mais essas aulas para facilitar uma dinâmica de adequação de espaço, né? Sim, sim. No documento a gente não abordou isso especificamente, mas eu tenho falado praticamente todos os dias, né, em um lugar ou em outro, e a gente já levantou isso várias vezes, né, que o curso que não tem atividades à noite, né, poderia avançar com uma clínica noturna, poderia avançar num sábado, eventualmente, né, fazendo esse rodízio dos docentes. Essa situação ela tem que ser estabelecida muito internamente, porque sou eu que sei quantos estudantes eu tenho, quantas cadeiras eu vou poder usar, né? Como é que eu vou calcular esse distanciamento, funcionários que eu tenho disponível. E outra coisa, Carlos, será que, voltando em seguida, as pessoas vão procurar o atendimento odontológico nas faculdades? Verdade. Eu hoje mesmo eu tenho uma pesquisa que foi prorrogada um pouco, o edital, em função disso, mas é com idosos. E está na finaleira, né? Então a gente tem acompanhado por WhatsApp, dizendo, estou à disposição, está tudo bem, qualquer coisa entra em contato. Mas a gente está perguntando para esses pacientes assim, se eles pensam em voltar para um atendimento de encerramento, ou se eles preferem, inclusive, que a gente vá até a casa deles, né, para fazer esse encerramento da pesquisa, porque pode ser que eles não queiram nenhuma coisa nem outra, né? Então a gente vai ter que ver como é que vai se virar com isso. Claro. Mas eu quero, antes da gente seguir, eu quero te fazer uma outra pergunta que você mencionou, e eu também vejo assim, muitas escolas, muitas instituições têm um perfil, como a nossa, de uma clínica integrada desde o início, como é a sua, na Federal do Rio Grande do Sul, desde o início até o final do curso. Mas o que você acha dessa ideia colocada no documento de setorização? O que não rompe o princípio da clínica integrada, mas setorizar em espaços dentro da clínica, talvez isso ajude até, né, Vânia, na questão de economicidade, né, de racionalizar investimentos em setores da clínica onde possa facilitar isso com aspectos mais de maior risco. O que você acha desse aspecto? Pois eu em outras falas até mostrei uma foto do nosso hospital de ensino odontológico, né, que é novo, espetacular, muito, muito lindo, mas são 150 equipes no mesmo ambiente, né, com as divisórias até a meia altura, né, como era, então, o preconizado. E eu imagino que a gente vai ter uma maior racionalidade se
considerando o fluxo diário, uma série de coisas, e aonde vão ser colocados exaustores, ou filtros, enfim. Por exemplo, todos os estudantes que estiverem fazendo um procedimento não gerador de aerossol, estar, independente de qual clínica eles estão, se é 1, se é 2, se é 3 ou se é 4, né? Eu imagino que seja mais razoável assim. E com os docentes que vão dar assistência para eles. Agora, eu tenho uma pessoa fazendo uma endodontia, um preparo de prótese, né? Isso precisa estar muito mais protegido, muito mais reservado, né? Com sucção de alta potência e tudo mais, né? Perfeito, Então, perfeito. eu acho que é fundamental repensar tudo Esse isso. fluxo, né? Um outro olhar, Vânia, que eu quero trazer para você fazer um comentário, que é muito no aspecto seguinte. Muitas instituições, nós temos um público que dos docentes, e principalmente dos técnicos administrativos, de uma faixa etária que se enquadra no grupo de risco maior dessa doença. Eu estou quase lá, né? Mas isso também é preocupante, né? Em Sim, todos os aspectos, nas sim. privadas e também a gente vê alguns cenários nas públicas sendo falado em possibilidade de professor substituto e tal, para eventuais necessidades, mas eu acho muito difícil que isso seja feito, né? Sim, Mas é uma com essa preocupação. falta de recurso, né? Sem dúvida, Carlos, qualquer pessoa que esteja no grupo de risco, ou por idade, ou por uma condição sistêmica, né? Essa, tem que haver o respeito a isso, tá? Isso. Tem que haver o respeito a isso. Então, eu acho que a gente precisa redimensionar, por exemplo, dentro de uma disciplina, se tem um docente que Isso. está com mais dificuldade para ir à clínica, bom, ele assume uma maior carga no laboratório, na sala de aula, né? Eu acho que a gente vai precisar saber mais se organizar em relação a essas coisas, né? A E, gente teve no ensino odontológico assim uma grande renovação, né? Até como resultado de toda essa expansão da pós também, né? Aqui tem muita gente nova, né? Mas sem dúvida que tem muitos professores que vão ter esse tipo de restrição. Vânia, eu acho que tem uma ansiedade grande das pessoas falarem assim, mas não pode reduzir e passar para trio porque vai diminuir a quantidade de procedimento que vai ser feito, ou eu vou ter isso. Nós temos que entender que nós estamos num momento de extrema Exceção. exceção. Nós temos que construir a pior odontologia que possível de ser feita é a que nós estamos agora, que o aluno não está fazendo nada, né? Em alguns lugares, começando uma discussão, e isso eu vejo nas privadas, talvez até avançando um pouquinho mais, nas públicas, algumas já conseguiram avançar, outras estão iniciando o processo, que nós estamos ansiosos, mas e os alunos? Também estão demais, né? Muito. Nós precisamos fazer alguma coisa, trazer, reconectar com esse aluno, mesmo que for à Exatamente. distância. Nós precisamos fazer Exatamente. algo com eles, tanto da graduação quanto da pós, né? É urgente que a gente estabeleça esse contato, né? Então, a gente vê aqui a realidade do que a graduação, a coordenação, né, a professora Alessandra de um lado, a Priscila do outro estão tendo, é um desafio todos os dias, né, de achar caminhos, Sim. mas é necessário que se faça isso, né? E que se faça isso junto, né? Tá Isso. tudo já tão difícil para a gente ficar colocando mais dificuldade ainda no processo. Então, acho que sim, que a gente precisa ter
ter tudo isso em perspectiva e agir com muita ponderação. Eu fico me perguntando assim, um curso que vai voltar daqui a uma semana, será que os estudantes também querem voltar presencial? Né? Então, o cenário dúvida, né? assim, nós só temos dúvidas, certezas nós temos muito poucas, né? Exatamente. Então, tem Essa que... frase eu acho que é uma frase que nós vamos guardar. Dúvidas, nós temos muitas. Certezas, nós temos pouquíssimas e nós precisamos construí-las coletivamente. Né? Coletivamente, de uma forma... E aí vem o papel importante que a Abeno está tomando nesse processo. Né? Vânia, para a gente retomar, mas eu quero te fazer mais uma pergunta que vem Bom, surgindo mas aqui, que é claro, recorrente, é, sobre a testagem em massa. Vale a pena? Vale o investimento? Traz segurança? O que vocês discutiram sobre esse processo? Carlos, eu acho que seria pretensão nossa discutir esse assunto, né? Enquanto professores de odonto, ninguém é Exato. infectologista, ninguém é epidemiologista. A gente tá aqui, sabe aquela história que antes todo mundo era treinador de futebol, agora a gente tá todo mundo E, infectologista, né? Eu não vejo assim que seja um assunto para nossa discussão. É óbvio que nós gostaríamos de ter um Ministério da Saúde mais engajado, sim. tá? Nós gostaríamos de ter um Ministério da Educação também, né? Mais atuante, norteando essas coisas, e uma perspectiva do investimento como nação, né? Nessa questão da testagem. Eu não vejo que isso vá acontecer, né, tão Também acho. cedo, a não Também acho. ser assim, nós vamos combinar e cada um vai fazer seu teste, vai pagar seu teste, né? Mas e por quanto tempo ele te dá, né, a tranquilidade. Então, Isso. não sei se vale a pena. Agora, o que a gente precisa ter e o que a gente discutiu é que precisa ter um comitê, uma comissão, que nome seja, que vai prestar atenção na saúde dos estudantes, de docentes, de todos os colaboradores, para, eventualmente, na presença de algum caso, estar bastante vigilante, né? Porque tudo que a gente não quer é uma epidemia dentro da clínica, né? Que ocorra uma grande contaminação dentro de uma escola. Até surgiu uma pergunta aqui, Vânia, muito importante, assim, no lado do gestor, né? Como resguardar uma instituição que se aventurar, eu acho que esse é um olhar muito, muito cuidadoso que tem, como assegurar uma instituição no princípio legal de que isso possa trazer um comprometimento ao paciente, ao professor, ao aluno, né? Então, eu acho que tem que ser tudo muito bem construído. A partir dessa construção, todos terem a ciência do que acontece hoje dentro dos hospitais, dentro das... Nós corremos risco, né? Agora, esse risco tem que ser fortemente minimizado por ações que eu acredito. É aquilo que você mencionou lá no início. Esse documento, e hoje a gente reunindo, eu escutei do professor Odorico, que você conhece, e o professor Odorico mencionou uma coisa, seria um sonho se nós tivéssemos esse documento e falássemos o seguinte, a minha escola atendeu a todos os princípios que estão colocados nesse documento. Isso vai ser muito complexo, né? Mas buscar atender os princípios daquilo que você falou, do que é o mínimo e do que é o necessário, né? O ideal aí é dentro das possibilidades de cada um poder conseguir construir, né? Mas vamos avançar dentro da sua... E assim, quero fazer um comentário, né?
Eu já perdi as contas aqui de quantas mensagens eu recebo por dia com essas perguntas, quando vai ficar pronto? E, eu não queria um documento de recomendação, eu queria algo mais forte, mais impositivo, né? Gente, a ABNU não pode decidir por nenhuma Exato, instituição. A exatamente. decisão, né, é do gestor com o seu grupo, né? Inclusive, assim, tem algumas instituições falando de termo de consentimento de estudantes, né? Que também é uma coisa que tem que ser pensada, nas várias nuances que isso implica, né? Porque é bastante complexo. É, é. Bem, dentro da sequência que você programou aqui, o que você quer que eu coloque para você continuar Esse aí mesmo que está aqui, tá? A gente tem, assim, das respostas que a gente já teve, nós tivemos a grande maioria dos cursos que não atenderam nem urgências, né? Nós temos 10% atendendo urgências, mas não por estudantes, nem de graduação e nem de pós, por profissionais contratados, né, pelo curso, que muitos cursos têm cirurgiões dentistas em triagem ou em alguma outra atividade. Então, isso foi uma coisa importante, assim, que todo mundo realmente parou com a clínica, né? E passa o próximo, faz favor. Acho que vocês não vão enxergar lá em cima, mas a gente tem, assim, 30% dos cursos estão fazendo atividade EAD em alguma... viu como é o vício, né? Não é atividade EAD, ensino remoto em algumas atividades, parcialmente. Porém, 60% estão fazendo em todas. Tem cursos que já completaram toda a carga horária, né, com atividade remota, e um número baixo, 10%, que não fizeram nenhuma atividade, digamos, formal, né, por mais que tenham tido interação com os estudantes. E desses 10, todos são instituições públicas. E aí a gente tem toda a questão estrutural das instituições públicas, né? Dos ambientes virtuais, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião pelo MConf e agora está limitado ao número de participantes. Eu vou colocar um vídeo no Moodle, eu tenho uma limitação. O estudante, né, as universidades públicas entraram com uma política muito forte de ações afirmativas, então tem um número grande, na Odonto Isso. não é tão expressivo, mas tem um número grande de pessoas que não têm acesso. Tá? Exatamente. E uma coisa interessantíssima é que, assim, a plataforma mais utilizada que empatou com o AVA institucional foi o Google Meet, né? Que está sendo bastante utilizado, né, pelas instituições. Mas um número, assim, quando eu li a lista de todas as coisas que estão sendo utilizadas, a gente chega a ficar com dor de cabeça, né? Meu Deus, eu tenho que aprender tudo isso, vai demorar, né? Mas está se utilizando bastante o Google Meet. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Eu acho, Vânia, que também esse cenário reforça uma educação onde a educação ela é mútua e de responsabilidade dos dois lados. Não existe mais uma tutoria de policiamento diário do aluno. O aluno terá que ter a sua responsabilidade no entendimento de que a formação dele depende da iniciativa dele. Né? Agora,
e no futuro. Agora, eu também acho, Vânia, que nós vamos ganhar, nós teremos ganhos com isso, né? A educação à distância será outra no futuro, né? Porque muitas das ações que a gente tem feito hoje vai poder ser feito a partir de agora, mediado parte de uma forma ou de outra, quer seja, eu não estou falando nem só dentro das disciplinas formais, mas eu falo em eventos, em aulas Sim. complementares, em convite de professores, as pessoas viram que isso é possível, né? Eu me lembro a primeira vez que eu chamei alguém assim remoto para uma banca de doutorado. Nossa, todo mundo disse: tu é louca, né? Não vai funcionar. Ah, funciona. A gente precisa Claro. estar disposto, né? Disposto, Para isso. que isso. E uma coisa que a gente observou assim, nós perguntamos numa escala de 1 a 5 como o gestor via o desafio para engajar os docentes nessas atividades remotas, né? E assim, 2% disseram que não tem dificuldade nenhuma. O resto, 1/3 dos gestores disseram: nós temos muita dificuldade com os nossos docentes aprenderem isso, né? Conseguirem. Hoje mesmo eu tive reunião de departamento e nós estamos agora num grupo também remoto, compartilhando experiências de como que eu faço isso, como que eu consigo fazer aquilo, para da mesma forma que o documento da B, né? A gente não precisa inventar a roda sozinho, cada Isso. um a sua, né? Também em relação aos estudantes, a gente tem 1/4 dos gestores dizendo que identificam muitos desafios. Porque até numa parte aberta desse questionário surgiu muito assim: no início estava todo mundo muito animado, mas e agora como é que nós vamos manter o interesse? Então isso me faz pensar no quão importante é o encontro presencial permeando atividades remotas, né? Que a gente chama de ensino híbrido, né? O professor é insubstituível. E Isso. assim, já disse isso também em outras oportunidades, a gente vai falando muito do mesmo assunto, vai ficando repetitivo, né? Mas assim, Carlos, a gente está falando aqui com esse carinho, né? Porque a gente se conhece, porque a gente tem uma história comum, uma convivência em um determinado momento, né, das nossas vidas. Então, isso envolve emoção, e isso faz com que a coisa funcione. Se a gente nunca tivesse se visto, talvez a gente já tivesse acabado faz horas, né? Verdade. Porque precisa isso, né? Nessa interação. Tá? E também nós perguntamos como os cursos se sentiam nesse momento. Então, neste final de semana, basicamente, foram as respostas, tá? Nesse momento, nós temos 23% dos cursos dizendo, dos coordenadores, dizendo: eu estou pronto para voltar, eu estou preparado do ponto de vista da biossegurança. Tá? Nós temos um percentual, somando aqui, dá 10, 20, 32% dizendo que estão mal ou muito mal preparados ainda para voltar. Né? Sem contar que a gente precisa levar em consideração, né, os que são otimistas demais e os que são pessimistas demais, que também dão um certo viés nesse dado. Claro. Mas a gente tem um caminho ainda bem grande para trilhar nisso aí. Né? Carlos, tu pode voltar a ficar maiorzinho aí, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar dessas fotos aí. Aí é bom. Isso. É bom, porque aí
Aí me mostra aqui um pouquinho mais, para Isso. reforçar, eu adorei essa fala sua, Vânia, e traz muito isso. Eu reforço muito isso nas ações que a gente constrói ao longo da relação professor-aluno, professor-professor, professor e instituição, né? A gente precisa criar uma relação de amor, de paixão por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente vive, né? Pela instituição que a gente representa, e entender que nós vamos passar por esse problema, nós vamos superar, né? E que ao viver esse momento agora, eu acho que a gente tem que ter um apoio. Imagine nós que estamos sofrendo de difícil questões, imaginem os gestores, né? Como eles estão tendo que lutar, um reitor de uma universidade que tem que pensar numa Sim. dimensão de uma imensidão de alunos, né? É. Então, é um desafio, é uma visão de que, mas nós vamos, eu tenho a convicção de que nós vamos superar tudo isso, né? Eu queria, Vânia, a Com gente certeza. indo nesse ponto, eu estou lembrando de alguns pontos assim que eu achei muito interessante e um aspecto que eu queria ressaltar daquele documento e que você comentasse naquele documento tem dois pontos que eu acho que, não, você falou bem, não é impositivo, mas é norteador, né? E, por exemplo, layout de organização dentro de sala de aula. Isso não custa dinheiro, isso custa Não. reflexão, custa adequação, custa colocar um pouquinho a cabeça para funcionar, Sim. né? E ir atrás, e correr atrás, e fazer. Então, eu achei fantástico. Dentro de uma forma se faz dessa forma, dentro de outra se faz de outra, né? Sim. Eu queria, Isso se foi você bem quiser, bacana. Foi bem eu bacana, achei. sabe, Carlos? Eu vou fugir um pouquinho assim para colocar como eu me sinto trabalhando nesse grupo. No ano passado, a gente ia fazer o evento lá em Recife, né? Tinha uma conta enorme para pagar, né? E eu dizia, meu Deus, não está nada pronto. As coisas dentro da Beno são incríveis, elas acontecem, né? Então, é só chamar que a coisa, né, quando vê, tá bem encaminhada. E essa questão do layout, por exemplo, foi uma contribuição espontânea de uma professora, a professora Elisa, lá da Universidade Estadual de Estadual de Londrina, Londrina. que, querida, né, disse, olha, eu tenho aqui um engenheiro que fez uns estudos e eu já pedi para ele, pode compartilhar. Então, assim, isso é bacana, isso é bonito, Bacana. né? Claro, claro. O trabalho está valendo para um monte de gente. E aquele layout mostra, assim, que se eu fizer desse jeito, eu vou conseguir colocar mais estudantes dentro da sala, respeitando a mesma distância do Exatamente. que se eu Exatamente. simplesmente pular uma, né? É. Então, E isso a com gente questões, precisa. Vânia, que eu quero te trazer um exemplo daqui. Talvez a gente tenha uma ideia e acha que a ideia é sempre muito boa. E aí quando você vai, a ideia era, não, mas o aluno vai movimentar, então vamos fixar. Aí você vê como é bom a discussão ser coletiva, a construção Sim, ser envolver todos. Porque, por exemplo, nós tivemos um grupo que falou, olha, não fixa a cadeira, porque se você fixar a cadeira, você vai dificultar uma metodologia problematizadora, uma metodologia ativa dentro da sala, que pode ser mantida o distanciamento, mas reorganizar e marque uhum, só com a fita no chão. Então, isso são coisas que eu sugiro muito, e você me conhece muito, um pouquinho daquilo que eu vivi dentro do conheço, cenário. sim, Eu acho que a gente precisa ter esse espírito. O que eu faço de bom, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que exatamente. publicizar isso da melhor forma para ajudar mais gente, né? Construir um melhor onde todos possam se ajudar e um exemplo bom de que é feito num lugar. E aí eu acho que a Abeno, mais cedo aqui foi mencionado, de talvez criar um ponto onde as sugestões venham e esse documento venha sendo retroalimentado periodicamente.
né? Isso é muito, Exatamente. muito importante para todo esse processo, né? Um outro aspecto, Vânia, que eu queria aproveitar também dentro, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, eu não sei se está, para mim está ótimo a Tranquilo, conversa, então, tranquilo, tranquilo. e nós estamos cheios de gente aqui, está bombando nossa conversa, né? Então, dizer para você, Vânia, um outro aspecto que eu vi e gostei muito, 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 é que o documento ele não traz exclusivamente a questão de estrutural. E aí é uma coisa que eu gostaria de ouvir a sua opinião, e eu vou brevemente colocar a minha, mas eu acho que o maior desafio que a gente tem a vencer é o desafio da mudança comportamental, Comportamento. né? Nós temos que mudar o nosso comportamento. Primeira coisa, nós temos que acreditar que essa doença existe e que ela é um problema Sim, seríssimo, né? sim. Dentro da odontologia não pode permear o que a gente vê em alguns cenários de que isso é uma gripezinha, isso vai passar, isso vai... Não, nós temos frente de um problema seríssimo, né, independente de qualquer cenário o ideológico. A ideologia da vida, né? E aí nós temos que pensar nisso. E nesse olhar, eu acho que o documento traz umas orientações que lá naquele primeiro slide você mostrou. Capacitação. Capacitar as pessoas para agir corretamente, né? Então, o que você acha que a gente... Como que essa capacitação, nesse momento, pode ser um elo de reconexão do aluno? Você Exatamente. concorda com isso? Totalmente. Antes de entrar nesse aspecto, Carlos, assim, ó, eu tenho a felicidade de conviver com um grupo totalmente diverso da minha área de formação dura, né? Técnica. Uhum. Então, há alguns anos eu comecei a participar da supervisão de estágio, que é muito bacana, te dá uma outra visão do sistema de saúde, a gente aprende palavras, a gente aprende visões, né? Então, tem sido muito bacana, assim. Foi muito bom isso para mim. Na Abeno também tem pessoas com muita experiência, por exemplo, o Noro, né, que é um professor que não está com nenhum cargo na Abeno no momento, a professora Ana Estela, a professora Celeste, estão trabalhando junto com a gente. Então, nessa questão das capacitações, tem muito o olhar do Noro e da Ana Estela, né? A fala deles que traz realmente uma bagagem, né, nisso. Na questão assim do comportamento, tem muito disso, né? Como me portar. Isso também retrata muito uma colega minha de disciplina muito querida, a Fabiana, que é da diretoria também, que tem essa visão diferenciada, né? Vão no site da revista hoje, ler o editorial que ela escreveu, ficou espetacular, né? Sobre o que está acontecendo nesse momento, foi publicado hoje. Então, assim, eu tenho a felicidade de ter um monte de gente muito boa, com visões diferentes, né? Pessoal mais jovem, mais experiente, de pública, de privada, norte, centro-oeste, e se eu faço uma bobagem, eles puxam minhas orelhas, né? E se eu preciso de ajuda, eles vão junto. Então, isso aqui é muito bacana, porque senão, com certeza, eu não teria nem ânimo e muito menos fôlego, né? Para Isso. encarar isso que está Eu imagino, tomando, Vânia. né? Uma energia, né? Muito grande. Isso. Mas está sendo Agora, muito Vânia, bom. tem convicção disso. E te falo com carinho que eu tenho, e que a imensidão de pessoas que está passando por aqui, mandando beijo, e a gente fica concentrado, talvez a gente não olha, e eu não vou ficar falando nome a nome, porque isso é tanta gente, mas eu acho que o sentimento que todos estão com você, Vânia, pelo seu trabalho, da sua equipe, de todos esses que você mencionou,
é o trabalho, um sentimento de gratidão e de entender assim, é um desafio imenso, mas de que vale a pena a gente passar por aqui e não deixar algo de construído no sentido mais amplo da vida. Então, eu acho que essa é uma questão importantíssima, né? Então, mais uma vez, parabéns para você. Nesse finalzinho do que a gente tem, Vânia, eu queria tocar no assunto que o outro aspecto que eu achei muito interessante, talvez para quem está começando a discutir, refletir sobre os passos, que são sobre os protocolos, né? Que lá atrás, talvez, claro, precisa ser aprofundado mais uma coisa ou outra, que se adequa a alguma realidade local, mas tem um norteador bom de protocolos de biossegurança em cada um dos momentos que se faz, por exemplo, de como agir dentro de uma sala de aula, o que é necessário, o que é necessário dentro de uma clínica, né? O que é necessário na circulação de pacientes, de uma coisa de manuseio. Eu achei fantástico, Vânia, uma discussão que parece tão simples, mas que me preocupa muito. Você falou agora da questão muito específica de atuação, mas eu fico me olhando dentro de uma clínica e vendo aluno compartilhando frasco de adesivo, compartilhando resina composta, aparelho fototonizador. Então, essa lógica terá que ser repensada, né? E lá tem nortes muito bons para ajudar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Eu nunca vou esquecer, assim, o primeiro dia que eu falei disso no grupo, algumas pessoas me disseram, vou assinar agora o teu atestado de loucura, né? Porque é uma coisa enorme, né? Mas prontamente todo mundo, né, se engajou. E quando a gente começou a chamar as pessoas, foi espetacular, porque nós fizemos aí um Zoom, para dar uma quebrada de gelo, numa sexta-feira, às 5 horas da tarde. Lotou a sala. Todo mundo reclamando que não conseguiu entrar. Aí aparece um professor de uma instituição que tem uma assinatura do Zoom. Então vamos mudar todo mundo lá para ele, né? E vieram pessoas muito boas trabalhar nesse grupo, assim, como relatores também, que deram excelentes contribuições, né? O grupo que eu estava trabalhando foi justamente esse dos protocolos, né? Que eu estava como mediadora. Nossa, foi assim, eles fizeram uma discussão intensa entre eles, fizeram um grupo de WhatsApp, trocaram um monte de coisas, redigiram, né, toda aquela sessão do documento, fizeram reunião remota também. Então, assim, o bom é isso, né? Eu brinquei assim, alguém falou, e como é que é a autoria? Eu digo, é autoria coletiva. Não tem nem como saber. Isso é uma construção coletiva, né? Que tem um pouco de cada um ali, e que agora o que nós precisamos fazer é assim, bom, a gente está de acordo com a linha geral disso? Está. Vamos colocar assim, vamos. E o que eu imagino é pensar em uma pessoa, um grupo que acompanhe cada um daqueles tópicos e que sinalize a necessidade de uma nova discussão ou de uma atualização. Tá? Isso, Vânia. É exatamente isso. E talvez do lado de cá, do usuário, que eu me coloco nesse contexto, é da gente ter a sensibilidade do seguinte: isso não é uma receita de bolo pronta para todos aplicarem e conseguir construir a mesma coisa. Primeiro, nós temos que entender que é uma situação do momento. É agora. É uma orientação geral que se aplica para um país que tem, como você mencionou, 500 e tantas escolas de odontologia, né? Então, o que nos espera dentro desse contexto. Então, Vânia, eu queria que você fizesse, agora nesse final, né, enquanto pesquisadora, enquanto professora, o que você acha
que nós seremos depois dessa pandemia? Professores, alunos? Bom, a gente tem enfrentado esse momento de formas diversas, né? Muito trazendo as características de cada pessoa. Eu, por exemplo, ganhei uma dose de humildade bem grande. Isso, eu serei mais... Eu acho que eu já era relativamente, mas serei muito mais humilde no sentido de olhar para uma câmera do meu telefone celular sem saber quem são e quantas são as pessoas que estão do outro lado e dizer assim, olha, isso eu não sei. Né? Eu não sei, eu tenho que aprender. Né? Eu gostaria muito de acreditar que a nossa sociedade vai mudar. Né? Gostaria que a gente não tivesse tanta desigualdade, porque se nós estamos sofrendo confortavelmente, né, eu imagino assim que quantos empregos, né, quantas pessoas que perderam familiares, então eu quero ser melhor, né? Estou trabalhando bastante para isso. E acho que a ação colaborativa é muito importante. Né? É importante a gente fazer isso mesmo que você disse, de que adianta eu inventar alguma coisa e ela vai ficar só para mim. Né? Eu tenho que ser generoso e compartilhar. Isso. Pergunta difícil essa, cara. Mas é para tentar extrair, eu tenho convicção, Vânia, de que a ansiedade do trabalho, dos desafios, faz a sensibilidade da gente se aflorar, né? E aí faz ter um sentimento que é o que, com a mais pura sinceridade, que eu te falo que me move agora. Nesse momento, eu acho que a gente tem que esquecer e todo mundo de bom que tiver condição de ajudar dentro da sua instituição, junte essas pessoas. Faça um trabalho coletivo, né? Envolva todos os conhecimentos. Uma coisa definida e pensada por vários é muito melhor do que pensada por um. Né? E quando ela é construída coletivamente, ela diminui as resistências. Então, é nesse cenário que eu imensamente, né? O carinho, você sabe muito bem que eu tenho por você e sei que é recíproco, por toda a história que nós construímos juntos. Então, eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho. Você está fazendo um trabalho que nos orgulha. Eu tenho convicção, isso precisa, Vânia, esse trabalho que a Bento está sendo feito precisa ser mostrado para o mundo, porque isso é uma grande referência do que a ciência e a odontologia pode dar de exemplo. Né? Mas para ter bons exemplos, precisa ter boas pessoas à frente. Você se estabelece dentro do cenário da odontologia como uma grande liderança que mostra que no momento dos mais difíceis surge o alento de que nós podemos ter um anteparo de nos ajudar a passar por isso. Né? Então, eu também sou, como você, muito otimista de que nós seremos pessoas melhores, nós construiremos uma sociedade melhor e tudo que a gente está passando vai passar. Né? E a gente vai viver melhor esse momento. Tá bom? Eu quero, em nome do programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Berlândia, da Priscila, que coordena, do Sérgio, nosso diretor, da Alessandra, coordenador de curso da graduação, te agradecer e parabenizar muito por essa iniciativa e a todos que passaram por aqui. Nós vamos gravar também essa parte e fico muito feliz de ter ouvido. Eu te sugiro que você passe depois vendo, que você vai ver um mundo de elogio, de coisas boas, de alento que essa conversa nossa trouxe para as pessoas para um novo amanhã, tá bom? Que bom, Carlos. Muito obrigada por essa oportunidade. Um abraço bem carinhoso para
todos os professores aí, e em especial para mim e para a Bruna, tá? Um beijo para você. Tchau para Outro, todo tchau, mundo. querido.